Cumprimentar todos novamente. Bom dia, sejam todos bem-vindos para para mais uma live semanal. Decidimos fazer essa experiência, né? Mudar um pouco o horário, tirar todos nós, inclusive eu, da zona de conforto, fazendo às 6 da manhã. E temos certeza que serão minutos aí bem preciosos. Fiquem à vontade para participar pelo chat e vamos em frente. Bora de tomar café também. E aí, Zé, o que temos para hoje? Então, Lucas, vamos falar de repetição e inovação, né? Hum? Que você vai ver que são palavras diferentes, mas eu costumo falar, a roupa é a mesma. Já falamos disso uma vez numa live, né? Mas são coisas bem importantes que estão no nosso dia a dia aí e que são dicas legais, né? Que a gente vai estar passando aí para vocês, que vai servir tanto para os nossos relacionamentos, como para os nossos negócios, né? Para tudo que você for aplicar na vida. Aí a gente vai falar um pouquinho também das virtudes e as circunstâncias, que isso é outra coisa muito legal. E depois vamos falar do controle, né? Do nosso autocontrole, que tem coisas bem bacanas também para a gente ir alinhando isso, né? E a gente vai ver que na inteligência emocional, né? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Habitualmente os padrões tendem a se repetir, né? E eles se repetem não porque a gente quer, a gente deseja, é porque o nosso subconsciente funciona dessa forma, né? E se a gente não entender isso, né? Então, a gente não consegue sair, às vezes, das armadilhas, né? Que são colocadas para o nosso subconsciente, para a gente mesmo, né? Então, acho que o tema é bem legal, isso daí, né? É, O, não sei se já posso ir falando, e se o pode, pessoal, seria legal se o pessoal interagir, né, Lucas? Fiquem à vontade também, sim. manda aqui no chat, tudo, a gente vai conversando, é importante a gente falar que são coisas que, né, eu venho estudando bastante esses temas, mas eu também estou aplicando na minha vida aqui, né? Então, e tem sido muito bom, então, e a gente está compartilhando com vocês, tá bom? Aqui não. Importante saber que nós não somos nenhum especialista nisso também, tá bom? A gente só quer retribuir e criar um grupo aí para a gente se conectar e todo mundo pensar e todo mundo tirar proveito disso, tá? Então, Lucas, quando a gente fala de repetição, né, na verdade, a gente tem que entender o porquê que a gente cria as repetições, né? Então, quando eu li o texto eu estou lendo bastante Maquiavel agora, e, e um dos temas do Maquiavel é esse, né? A gente, quando a gente tem as experiências, né? E, primeiro, seria interessante a gente entender uma coisa. Vamos entender o modus operandi do nosso subconsciente, né? Principalmente do subconsciente. Subconsciente a gente fala que é onde fica armazenado os nossos arquivos, né? E esses arquivos, eles são armazenados em forma de experiências, né? Então, as experiências que nós temos no nosso dia a dia, tá bom? E é isso que vai nos dando depois o que nós vamos chamar de hábito, tá? Então, essas experiências que nós temos no nosso dia a dia é a mesma coisa assim. Vamos pegar uma experiência bem simples, né? Eu experimentei um chocolate quente sei lá, de um lugar que é muito gostoso. O que que fica? Fica registrado aquilo, né? E a tendência que nós temos é que toda vez que a gente querer o chocolate quente, o que que a gente faz? A gente lembrar daquela e a gente ir em busca daquilo. Então, o nosso subconsciente, ele funciona de uma forma muito simples, tá? Primeiro, ele registra as experiências que ficam lá. O que que é importante a gente entender dessas experiências? O que fica registrado lá é o que você vai utilizar de base na tua vida, tá bom? Para a tua racionalidade, ou seja, você vai conseguir pensar, racionalizar, julgar a partir do momento, né, que você vai. Como que você cria um julgamento? Como que você cria uma racionalização? Você volta para os seus arquivos. São os arquivos que te mantêm. Por isso que a gente fala que os arquivos são os grandes processadores.
entendeu? E como é que funciona esse cérebro aí? Ele funciona de uma forma muito simples. Ele funciona assim, ó. Experiências boas tendem a se repetir, tá bom? Experiências ruins tendem a não se repetir. Simples assim. Porém, quando você tem uma experiência ruim, o que que o cérebro faz imediatamente? Ele busca uma recompensa. O que habitualmente é uma recompensa? É uma coisa boa, que substitui a ruim, tá bom? A gente funciona nesse modus operandi aí, tá bom? Então é sempre assim. Então, às vezes você pega lá, por exemplo, e aí, pessoal, só esse detalhe, né? De ó, coisas boas se repetem, coisas ruins não se repetem, porém a gente busca a recompensa. A recompensa sempre é uma coisa boa, que vai tampar a coisa ruim. É isso que vai trazer o conforto para pro nosso subconsciente, tá bom? Então vamos imaginar uma situação hipotética assim, ó, eu tô num relacionamento, né? E eu esperava um carinho do meu companheiro. Ah, esse carinho não veio. É uma coisa boa ou ruim? É uma coisa ruim. Eu não vou ficar com aquilo. O meu cérebro não vai ficar com aquilo. O que que ele vai fazer? Ele vai buscar uma recompensa. Às vezes você vai comer um doce, tá? O doce é gostoso, é uma experiência agradável, tá? Que vai te ajudar a sair daquela situação desconfortável que você estava, que não foi legal. E isso acaba virando um padrão. Então, toda vez que você não tem o carinho necessário das pessoas, o que que você faz? Você vai correr pro doce. O cérebro entende isso como mecanismo. E isso é um ciclo de repetição, entendeu? Tá? Então, nós funcionamos dessa forma, tá bom? A gente fala que são circuitos longos. Por quê? Porque eles se repetem ao longo do tempo, tá? Para os negócios, Lucas, se a gente for pegar, o que que habitualmente a gente faz? Vamos imaginar agora, vamos, vamos focar nos nossos negócios, né? Então, imagina você aprendeu, as pessoas aprenderam ou aprenderam um ofício, por exemplo. Vai pegar seu pai, por exemplo. Ele Uhum, montou uma empresa, né? Então, ele montou no escuro. Ele teve a ideia e ele tem um objetivo, né? Entre a ideia e o objetivo tem o processo, não tem? Ou seja, eu vou ter que fazer algumas coisas para aquele objetivo acontecer. Então, vamos imaginar que ele pega a partir da ideia, ele constrói esse processo, né? E ele estabelece um objetivo e consegue, tá bom? O que que isso vai levar? Olha, ele pega isso, tá bom, como uma coisa favorável. O que que fica gravado no subconsciente dele? Ó, faz assim que assim funciona. Faz assim que assim funciona. Faz assim que assim funciona. Entendeu? E ele estabelece aquilo como, às vezes, até uma filosofia. Tá? E ele passa isso para os filhos, ele passa isso para os funcionários, ele passa isso, tá bom? Qual que é o problema disso, tá bom? E a gente vai falar bastante disso. É que esses padrões, eles tendem a se repetir o tempo todo, tá bom? Eles tendem a se repetir o tempo todo. Só qual que é o detalhe aí? Qual que é o grande problema que existe nisso? Existe um lado bom, né? Porque ele já existem os ditados, né? Ó, eu encontrei o caminho das pedras, ou seja, eu já sei como é que funciona o negócio. Tá tudo bem, tá bom? O que que pode derrubar isso? Né? Que a gente vai, agora a gente vai começar a misturar as palavras que a gente uhum, são as circunstâncias, né? São os momentos, né? Porque as circunstâncias, elas estão mudando o tempo todo, né? Então, se eu perguntar para vocês, vocês fizeram osteopatia, começaram a fazer osteopatia. A coisa começou a funcionar. Você falou, não, osteopatia é tudo que eu preciso, eu tenho que fazer osteopatia.
Mas vocês percebem que vocês estão o tempo todo fazendo curso, vocês estão o tempo todo. Por quê? Porque vocês estão vendo as circunstâncias, né? O que é real, o que é de fato, as necessidades do dia a dia, elas mudam, tá bom? E a gente fala assim, ó, enquanto os seus hábitos, enquanto a sua repetição, enquanto a sua forma de agir, ela tiver alinhada com as circunstâncias, com aquele momento, tá tudo certo, as coisas vão funcionar bem, tá claro? E assim você fala assim, ah, eu não vou mudar isso aqui, porque isso aqui tá funcionando assim, tá bom? As circunstâncias tá bem adequada para mim, então eu fico, tá? O problema acontece quando as circunstâncias mudam. E hoje, o que que acontece com as circunstâncias? Ela muda muito, né? Ela muda muito. Então, e às vezes a mudança circunstancial, ou seja, do momento, ela é muito drástica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até comentei com o Lucas esses tempos. Eu tinha um amigo que ele era muito bem sucedido aqui em Prudente. Ele tinha uma. O que que ele fazia? Olha só. Ele tinha uma escola de datilografia. Ele vendia as máquinas Olivetti. Não sei se vocês lembram, que é aquelas máquinas de escrever, tá bom? E ele tinha uma oficina. Era uma das únicas oficinas praticamente do interior de São Paulo. Ele pegava e falava, Zé, nossa, eu tô explodindo aqui, tem umas máquinas novas agora, não sei o que lá. Eu lembro que eu era um começo de ano, assim, era uma época de pós-ano novo, alguma coisa assim, né? E eu conversei com ele numa festa, tudo. Eu falei, não, que legal, tal, que bom, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, passou 6 meses, 8 meses, né? Foi aquela época de transição onde entraram os computadores, entraram aquelas coisas todas que, cara, simplesmente ele foi varrido. Ele falou, Zezé, aí eu encontrei ele de novo. Ele falou, cara, do dia para noite, meu negócio sumiu. Ou seja, ele tinha um modelo, né, que teve a ideia, ele fez o processo, funcionou e ele ficou com aquilo, tá bom? O que que ele não fez? Ele não observou as circunstâncias, ou seja, ele não observou o momento, tá bom? Então, o problema não está no hábito, o problema está sempre na circunstância. É aí que você tem que estar ligado, ou seja, o que que o momento te pede, o que que eu posso fazer de diferente, né? E aí, Lucas, vem a, quando a gente fala disso, o que que nós estamos falando? Nós já fizemos isso numa live passada, né? Nós estamos falando da rigidez, né? Que a rigidez é um ato de conduta do subconsciente gerado pelo ego, ou seja, gerado pela essa aquisição, né, arquétipo que a gente vai fazendo e vai moldando o nosso modo de comportar. Se você jogar isso para suas relações, para tudo que você tem na vida, as coisas vão funcionar assim, né? Então, por isso que você tem que estar muito atento, né, ao seu modus operandi, que é a repetição, tá tudo bem com isso. Tem hábitos que são saudáveis, né? Por exemplo, você vai falar, eu tô com um hábito agora, eu tô caminhando todos os dias. O Marcos falou, eu tô caminhando todos os dias. Mas esses dias então se você fala assim, bom, o hábito de fazer atividade física é bom, né? Aí esses dias nós estávamos lá no conversando com meu primo, né, Lucas, que é um PhD em atividade física. E ele tem uma tese de doutorado que ele fez. Ele falou assim, Zezé, se eu te falar o que acontece com atividade física em altas temperaturas, é inacreditável. Se você vê o mal que faz isso, ou seja, se o corpo produzir um superaquecimento, você não tem noção que faz de mal isso. Tá? A liberação de radicais livres aumenta não sei em quantas vezes, ou seja, tudo que é muito maléfico para o organismo acontece dessa forma. Então você percebe que é circunstancial. Você vê, às vezes você fazer uma atividade física que está dentro do seu nível é uma coisa. Se você fizer ela
que nem eu fui sair para caminhar, tava sol já, e eu peguei uma senhorinha numa subida tentando correr. Quer dizer, ela estava superaquecida, você vê o sofrimento dela estava enorme. Ou seja, mas na cabeça dela estava tudo, ela estava fazendo, ela estava promovendo saúde. Mas na verdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos hábitos. E por quê? Qual que é o arquivo dela lá? Que fazer atividade física faz bem. Ela não sabe que, né? E quando, por exemplo, alguém chegar e falar que o superaquecimento gera isso, 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 a circunstância mudou, você percebeu? E se ela continuar fazendo aquilo, tá? Então eu estou dizendo isso assim, a gente tem que estar muito atento, porque as circunstâncias mudam muito rapidamente, né? A todo momento você tem informações. Você tem informações que às vezes te tira de um hábito saudável e te joga para um hábito nocivo por causa das circunstâncias, porque tem muita mentira, né? A gente fala muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? E o cérebro acaba pegando aquilo como verdade, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, qual que seria o antídoto, né, Lucas? Vamos dar o antídoto, né? Tá? É você ser uma pessoa, né, maleável e flexível, tá bom? Quando eu estou falando de hábitos repetitivos, eu estou falando de condicionamento. Quando eu estou falando de maleabilidade e flexibilidade, eu estou falando de criatividade, tá bom? Ou seja, você tem que estar atento a esses dois fatores, né? Então, esse é um ponto muito legal aí. Se a gente for pegar para o lado emocional, olha só que coisa incrível. Você já deve ter ouvido essa expressão, crenças limitantes. O que é uma crença? É um arquivo que se produziu de forma emocional e que você carrega isso para a tua vida, tá bom? Então, se você, olha só que coisa doida, se você não tem, sei lá, vamos pegar um fato. Se você não tem permissão emocional de ser uma pessoa rica, olha só que loucura, que isso foi plantado pelo seu pai, o que acontece na tua vida? Você não vai conseguir. Se você manter a rigidez emocional. Olha a repetição, tá? Você adquiriu uma crença aqui e essa crença aqui agora ela começa a se repetir. E às vezes, pessoal, você não entende por que que com você não dá certo, né? Então, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? A gente só tem que entender o conceito, tá? Tudo que a gente é, tudo que a gente faz por conta de um registro que existe no subconsciente, tá bom? Você vai falar assim, Zezé, então é só mudar o subconsciente? É só mudar o subconsciente. É simples assim? É simples assim, Zezé. É fácil? Não, não é fácil, tá bom? Porque você vai ter que gerar um novo subconsciente mais forte. Então, você imagina eu, por exemplo, tinha uma crença limitante. Eu vou fazer 60 anos. Você imagina que eu estou alimentando ela faz 60 anos. Você imagina o tamanho desse bicho que está dentro de mim. Agora, se eu não sei disso, eu nem consigo diminuir esse bicho e eu só faço coisas para aumentar esse bicho. Tá bom? O que o Lucas falou? É bem apropriado, né? Nós mudamos o horário aqui, tá? O que nós fizemos? Nós criamos uma área de desconforto. Todo desconforto, quando você está no desconforto, você está quebrando. Isso é muito importante, Lucas. Boa. Está fazendo uma coisa que você está desconfortável com ela, é porque você está quebrando um padrão emocional de repetição. Porque aquele padrão emocional de repetição está tranquilo para você. Você vive daquele jeito. Quando você sai dele, tá bom? Você tem que gastar uma energia excessiva e o cérebro não gosta disso.
Então, vai ser desagradável. O que que o cérebro vai fazer? Ele vai pedir para você buscar uma coisa agradável. E aí vem a procrastinação, que é o que a gente já falou também. Tá claro? Então, a gente vai buscar a procrastinação, né? Os vícios, os vícios também. Exato, né? Comer doce, abrir a geladeira, assistir série, pegar o celular, ou seja, então a gente tem que estar muito assim. Qual que é a dica, pessoal? Presta atenção na dica. Quando eu vou estudar e o estudo está desconfortável, para onde eu vou? Eu vou para a geladeira? Eu vou para a geladeira, tá claro? Então eu comecei a estudar aqui, a coisa não tá, puta, tá desconfortável isso aqui, não estou conseguindo achar o que eu queria. Puta merda, não sei o que lá. O que que eu faço? Ah, vou fazer um cafezinho, eu vou para a geladeira. Se eu não for para o cafezinho para a geladeira, eu vou para a televisão, ver esportes. Se não tiver esportes, eu vou para o celular, para o YouTube, ver os. Você percebe que eu já tenho a minha rota de fuga, tá claro? Então, como a gente quer evoluir, a gente tem que estar atento a isso, né? Hoje é legal, porque fala assim, mas eu vou brincando. Eu falei assim, agora eu vou procrastinar. Então eu vou pro meu. Então, e lembra que uma das primeiras coisas para você quebrar um ciclo, né? Para você quebrar uma repetição, é você identificar e reconhecer. Então, eu faço isso o tempo todo. Quando eu quebro, eu falo para mim mesmo, estou quebrando, estou quebrando. Isso já é uma forma de você já diminuir. Tá bom, Lucas? Ótimo, Zé. Tá. É, aí, Lucas, a gente pôs, né? Olha só que interessante. A gente pôs repetição e pôs inovação, né? O que que é inovação? Né? Inovação é a palavra hoje, né? Se você olhar no mundo corporativo, você vai ver assim, ó, as empresas de inovação são as empresas que mais crescem no mundo, tá bom? O que que é inovação no mundo corporativo? A mesma coisa, dá para você jogar isso em todas as áreas da sua vida. Mas vamos pegar no mundo dos negócios, né? O que que é inovação? Inovação é todo o processo, tá? De tecnologia ou de atividades dentro de uma empresa que facilite os processos. Então, hoje você tem pessoas extremamente especializadas, por exemplo, né? Que têm empresas de inovação. O que que a empresa de inovação faz? Ela olha para a tua empresa e fala assim, olha, rapaz, se eu fizer um programa de computador, eu vou facilitar a vida do Zezé lá na escola. Então ele fica estudando o que as empresas precisam e eles ficam dando soluções. Por que que esse ramo cresce tanto? Porque as circunstâncias mudam muito, tá? Então as necessidades, elas estão. É isso que faz o mundo evoluir. E você tem que se colocar nesse processo também. Você tem que estar sempre produzindo inovações. A gente está falando aqui com um monte de terapeutas, né? O que que vocês fazem? Vocês têm que estar sempre surpreendendo os pacientes de vocês, né? Com coisas novas, resolvendo problemas que vocês não resolviam. Eu costumo falar, os pacientes chegam para vocês com dor no ombro, mas ele não tem só dor no ombro. Esse cara tem um problema de intestino, esse cara tem um problema emocional, esse cara tem um desequilíbrio de metal pesado, esse cara tem. Ou seja, o universo dele é muito grande. O profissional inteligente que trabalha com inovação, o que que ele vai fazer? Ele vai explorar tudo isso, tá? Dizer, mas isso é justo? É justo, porque você está ajudando aquela pessoa, você não está sendo, mas você está inovando. O que que é inovando? Você está criando processos, mais processos, para não trabalhar só com a dor no ombro, por exemplo. Se você pega numa empresa, né, Lucas? O que que nós estamos aqui? Nós tínhamos um programa de computador que nos oferecia uma coisa, mas a gente precisava de relatórios as coisas estão muito diferentes, né? Os lucros estão muito pequenos. Se você não tiver um controle, então o que que você vai buscar? O que que é inovação? Olha só,
eu poderia ficar com esse programa que a gente está há 10 anos, né, Lucas? O que que a gente fez? Vamos atrás de uma nova tecnologia que nos permite. E a vida é assim. Então, inovação não é só equipamento novo e tecnologia nova. Não é um celular, o iPhone, é o 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Inovação é uma pessoa que pratica inovação, é uma pessoa que facilita os seus processos, tá? E depois nós vamos entrar, né? E isso você vai levar para a tua vida, tá? Então a tua vida ela tem que ter soluções simples e que sejam praticáveis, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, tá? E você coloca três, quatro pessoas para fazer, você percebe que já fugiu do seu controle, que três, quatro pessoas fazendo uma coisa para você já não está no seu controle. Em vez de você facilitar, você complicou tudo, entendeu? E quando você trabalha fazendo inovação, o que que é inovação? É facilitar os seus processos diários, né? Facilitar os seus processos diários, para que as coisas aconteçam de forma mais, como que eu vou dizer assim, mais fluida, que te sobre mais tempo, que te sobre mais qualidade de vida, que te sobre, tá bom? Então, o processo de inovação, ele casa muito bem com esse esquema de repetição, tá? Porque a repetição, ela é fixa, ela acontece. Para você quebrar um ciclo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que inovar, tá bom? Se eu faço sempre a mesma coisa e dá o mesmo resultado, se eu quero resultado diferente, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Quando eu mudo, eu estou melhorando os meus processos. Eu estou fazendo inovação. Então, no mundo corporativo, vocês vão ouvir muito esse termo, né? Inovação. Mas ele pode ser aplicado em qualquer, né, Lucas? Em qualquer, Sim. vamos dizer assim, qualquer área da vida, né? Então, a gente tem que estar sempre atento às circunstâncias, né? E parece pouco, mas é no pouco que as coisas acontecem, né? Por exemplo, a gente já teve experiências de cursos, por exemplo, que você não podia sentar na mesma cadeira. Aí fala assim, ó, tem que sentar num lugar diferente. Já está inovando, já está fazendo uma coisa diferente, porque você vai ter que se relacionar com pessoas diferentes e tudo isso, todo detalhe, ele impacta e faz a diferença, né? Não, às vezes a gente coloca na cabeça assim, tem que fazer algo muito grandioso para inovar. No simples, nas pequenas coisas, tendem É, as coisas grandes também. às vezes, né? Vamos pegar os terapeutas que estão aí, né? Que nem antes, o que que a gente fazia? A gente senta lá, a gente se acha, né? Que a gente é um grande profissional, né? E que os pacientes vêm até você, né? E hoje, se você não se conectar, por exemplo, se o Marcos fizer um curso e as pessoas não saberem que o Marcos fez um curso, né? E que esse curso pode resolver um problema dela, quer dizer, não tem sentido o Marcos fazer investimento e ficar, tá? E guardar isso para ele, porque como que os profissionais fazem hoje, né? Todo mundo, né, tá falando o que faz, porque está se conectando o tempo todo, né? Então você vai numa padaria, você vai num ciclo de amigos, vai numa festa, né? Que nem a Ana vai num, ela tem que soltar lá os. Onde que você estava? Ela estava fazendo um curso que estava trabalhando com. Agora eu aprendi a fazer um trabalho emocional, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Se ela for inteligente, né, ela vai estar fazendo já lá na festa, ela vai estar se conectando e estar inovando. Porque sem querer é o melhor ambiente para ela jogar a isca para ela poder pegar os pacientes dela, né? Então ela vai ter que ir para a internet. Como que você não vai para a internet hoje, né? Como é que você não vai, né? E aí está
a outra coisa que a gente vai falar na live, eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Que, que é muito importante, né? A gente já falou um pouco das circunstâncias, né? A gente falou de virtudes e circunstâncias. Vamos falar um pouquinho das virtudes. Às vezes, olha só, é, as suas virtudes, né? Às vezes você tem padrões, né? Eu não acho, vamos pegar um padrão pré-estabelecido, rígido, tá? Eu, por exemplo, vamos pegar eu. Vocês nunca me viram na internet, agora vocês estão me vendo na internet, né? O que que aconteceu comigo? Aí eu observei um padrão, porque o mundo mudou, as circunstâncias mudaram. Então, se eu não for, aquelas pessoas que são piores que eu, que não têm a mesma, elas vão. E você acaba, então, perdendo. Então, você percebe que as circunstâncias, elas exigem que você se posicione. Elas exigem que você faça determinadas coisas. Não é mais, né? Porque na minha cabeça eu achava que é o padrão, olha. Quem está na internet não é bom, tá? Porque não tem o que falar. E na internet vai ter realmente pessoas que não são boas, vão ter pessoas que vão estar tentando te enganar, vão ter pessoas, vão ter de tudo. Mas também tem gente boa aí, tá bom? Tem, tá? O, um dos princípios para estar alinhado com que eu acho que isso é muito legal, né? Que não vai te contradizer nunca, para estar alinhado com as circunstâncias, né? É a virtude da verdade, né? Então, ou seja, você sempre ser verdadeiro, tá? Aí sim. E você pode, né? Com a sua verdade, você pode mudar a circunstância, né? Porque a circunstância exige. Ó, o Marcos precisa se comunicar. A Ana precisa se comunicar. Todo mundo precisa se comunicar. Hoje não dá mais, tá bom? Quem não se comunica, quem não conecta, né? Quem não se conecta, que não gera um ambiente favorável, não consegue, né? Então, ó, é importante eu estar no ambiente, ó, estar sempre conversando com o Zezé, com o Marcos, com o Lucas, com a Ana, a gente está num ambiente de pessoas que estão querendo, então são pessoas que me acrescentam, tá bom? E eu preciso praticar a virtude, tá? Olha só que interessante isso, tá? Isso agora é muito, não me entendam mal. Mas eu preciso ter virtudes quando eu for efetuar a minha venda, tá? Por exemplo, tá? Que a Ana fosse posicionar lá numa festa, tá bom? Que lá ela às vezes a gente acha que está numa festa e vai falar assim, não, hoje eu não falo do que eu faço, tá? Esse é outro, se você não fala, se você não se conecta, por quê? Porque as pessoas das festas são os seus pacientes. Se você não fala o que você faz, como é que elas vão até você? Então é uma oportunidade que você tem sim, tá claro? Só que aí é outra coisa, né? Quando eu estou na festa e eu quero falar alguma coisa, tá? E eu quero atingir alguma pessoa de alguma certa forma, por exemplo, a Ana fez um curso, fez o DMOI, chegou lá e está numa festa. Como que ela vai falar do DMOI? Como é que as pessoas vão saber que ela fez esse curso que pode ajudar pessoas que foi no consultório dela que ela não ajudou, mas que agora ela pode ajudar? Então, se ela não se comunicar, como é que isso vai acontecer? Ela vai ficar esperando sentadinha lá e mesmo quando a pessoa chegar sentada lá, se ela não falar o que ela faz, como que essa pessoa vai? E aí vai entrar, né? Que aí às vezes a virtude ela, por quê? Porque quando você faz venda para alguém. Então você tem que manter sua verdade, você não pode falar mentira, tá bom? Mas você tem que atingir o quê? O que que você tem que atingir? Os arquivos dos outros, né? E os arquivos dos outros
Está no que nós chamamos de motivo que as pessoas têm, tá bom? E você tem que se comunicar agora, né, para atingir o outro. Você percebeu, Lucas? E que agora você vai ter que, então, ser muito inteligente e vai ter que entender isso, né, para você praticar uma comunicação não de mentira, mas que você sabe que é um dos motivos daquelas pessoas, tá bom? E aí tem cada pessoa, né? A gente tem três motivos. A gente fala, a gente tem três motivos de realização. Quando eu quero realizar alguma coisa, então primeiro eu preciso conquistar o poder. O que que é poder? Poder não é poder de ser o rei, poder de ser o maior de todos, não. Poder é ter autoridade em um determinado assunto, aquilo que eu quero, tá bom? Porque a autoridade, ela vai me levar à glória. Todo mundo quer ter glória. Zezé, mas o que que é glória? É reconhecimento. Então eu preciso ter autoridade para eu ter reconhecimento. Mas por que que eu preciso disso, Zezé? Para mim gerar dividendos, riqueza, para mim faturar. Tá claro? Se você pegar todo mundo, né, na dentro do processo de realização, essas três coisas são motivos, tá bom? Por exemplo, quando eu vou vender o curso para vocês, eu sei que vocês têm esses três motivos. Então, eu tenho que utilizar eles, por exemplo, tá bom? E aí você tem o motivo das outras pessoas, que são seus pacientes. E a gente vai falar de dez motivos universais, que você vai ter que trabalhar isso com aquela pessoa, tá? Então, toda pessoa tem esses três. Toda pessoa, ela quer ser saudável. Toda pessoa quer ser livre. Olha só, toda pessoa quer ser livre. Mas livre do quê? O que que amarra as pessoas? Vamos ver quem acerta. O que amarra as pessoas são os arquivos emocionais. São tudo isso que a gente falou, que faz a pessoa se repetir, 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 repetir. Tá bom? Se você não se livrar daquilo, você não avança. Todo mundo quer isso. Olha só que ferramenta poderosíssima que você tem se você entender os motivos das pessoas. E é em cima desses motivos que eu vou construir a minha fala. Você fala, Zezé, mas quando eu, presta muita atenção, quando eu construir uma narrativa com o motivo das outras pessoas, eu não estou deixando de ser eu. Você tá. Mas qual é o problema agora? É você ou a pessoa? Você vê que até aí você é egoísta demais e quer. São detalhes importantes, né? Que, que você tem que quebrar ciclos, tá bom? Se você, senão você vai ficar onde você está. Se o Marcos, por exemplo, eu conheço o Marcos, a alma dele não tem ninguém melhor que o Marcos aqui. O Marcos, vamos pegar o mais santo aqui, é o Marcos, não tem, tá bom? Ninguém vai, tá bom? E o Marcos, ele tem tanto respeito pelas pessoas que às vezes ele, por exemplo, às vezes ele não vai trabalhar o motivo das pessoas. Mas se ele defender os princípios dele, o que que vai acontecer? Ele não vai vender, ele não vai ter o consultório dele, ele não vai tirar o sustento. Entenderam? E o quanto que isso é. O quanto que eu posso fazer isso, quanto que eu não posso fazer isso? Você pode trabalhar o motivo das pessoas sem perder a tua verdade. Eu não posso prometer uma coisa que eu não consigo cumprir.
Mas quando o Marcos fala assim, olha, eu tenho ferramentas muito boas para te dar liberdade, ele está mentindo? Se ele não tiver a ferramenta, ele está mentindo. Mas se ele tiver a ferramenta, qual o problema dele trabalhar com o motivo das pessoas? Tá bom? Então, esse é o ponto, né? Entendeu, Lucas? Então, acho que tá dando pro pessoal, né? São 40 minutos e tá É, tudo bem esclarecedor. Acho que o pessoal tá, tá bastante. isso. Aí, E então esse é o ponto que eu queria falar das virtudes das circunstâncias também, né? Que a gente e depois tem a última coisa que a gente ia falar é do controle, né? Isso e, também é muito, muito bacana, né? Porque é assim, a gente vai usar, a gente usa a palavra êxito, a gente usa a palavra sucesso, a gente usa a palavra, um monte de palavra para determinar, né, se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos ou não. A gente começa a dar nome a esse êxito, a gente dá nome. E todo mundo quer ter uma ideia, né? E todo mundo quer chegar no fim dessa ideia, né? Então, olha, qual que é a ideia? Ó, vamos fazer um feito. Nós vamos chegar no pico do Everest. Nossa, é um feito maravilhoso, né? Poucas pessoas no mundo conseguiram. Vamos fazer isso? Vamos. Você tem que entender que entre o pico do Everest e a ideia existe a caminhada para chegar no pico. E aí, pessoal, existe uma coisa que é fundamental, que todo mundo que tem sucesso, que todo mundo que consegue atingir seus objetivos, eles vão, tá? Que é você focar primeiro no que é real, tá bom? Não trabalhe. Você pode ter um objetivo a ser alcançado, mas ele não deve ser seu objeto de. Por quê? Porque a realidade é que vai determinar o que você faz hoje, no presente, é que vai determinar o que você vai conseguir lá na frente. Não tem como ser diferente. Tem pessoas que trabalham com o que está lá na frente. O que está lá na frente, ele não existe, tá bom? Aí tem outra dica que já veio da outra live. Quando isso for por ideal, né? Depois a gente vai fazer uma live de separar o que é ideal e o que é passageiro, né? Que a gente fala, porque o que é nosso realmente e o que não é nosso. Às vezes você traça um objetivo, tá bom? Mas esse objetivo você está traçando ele por conta de outra pessoa, por exemplo. E quando você chega lá no objetivo, você fala assim: eu não estou feliz. Aí você vai buscar outro, aí você vai buscar outro. E isso vai te consumir. Então é importante que os seus objetivos primeiro sejam ideais. Por quê? Quando você conseguiu, você vai ter a felicidade duradoura, não a felicidade passageira. Quando você conseguir um ideal, você vai ter realização e não prazer. São coisas distintas, tá? O prazer, você conseguiu comprar um carro, você monta no carro, você fala assim, você começa a olhar para o carro do outro, tá claro? Enquanto a realização não, tá tudo bem para você. Então isso é importante. Realização sempre tem a ver com a tua verdade. Prazer tem sempre a ver com o teu falso eu, tá bom? Você está fazendo por conta de outras pessoas, tá? Mas aonde eu quero chegar? Qual que é o ponto mais importante disso? Todo mundo que tem sucesso, ele foca na realidade, no presente e no que ele controla. Esse é o esse
tá bom? Eu não posso ficar focado no que eu não controlo. O que eu controlo? Me preparar bem. Me preparar bem vai me dar poder, autoridade. Tem pessoas que querem ter poder e autoridade e não querem estudar, não querem pagar o preço. Pagar o preço não é só o preço em dinheiro. Pagar o preço é o que está no seu controle. Por que que isso é tão ruim de fazer? Porque tira você do conforto. Todo mundo quer ser um grande osteopata, mas ninguém quer assistir todas as aulas que o Marco estuda. Ninguém quer pagar o preço. E pagar o preço do que está no teu controle. A receita é simples, pessoal, tá bom? Eu não posso pegar e querer que o Zezé faça por mim, ou o Idote faça por mim, ou qualquer outra pessoa faça o que eu tenho que fazer. É o que está no seu controle que vai gerar o seu poder. E o poder vai te dar o quê? Autoridade. Poder significa ter autoridade. E quando você tem autoridade, as pessoas que não têm autoridade vai olhar para quem tem autoridade. E quando elas começam a olhar para quem tem autoridade, elas estão fazendo o quê? Estão te dando reconhecimento, que vem a glória. Tá bom? Agora eu tenho poder e tenho glória. Você veja que tá. Como que você pode alcançar glória se você distribui o que você tem que fazer para as outras pessoas? Tá claro? E você tendo reconhecimento, e você tendo autoridade, você tendo reconhecimento, todo mundo vai começar a olhar para você e agora você vai falar assim: olha, se você quiser saber o que eu sei, isso tem um preço. Vem o dividendo, que está extremamente ligado a isso, a esse processo. Então, as pessoas, por que que é tão difícil fazer as coisas que estão no nosso controle? Porque sempre você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que fazer coisas que para o seu cérebro às vezes não é legal. Por que que tem pessoas que fazem as coisas que estão no controle dele e dão muito certo? Você já deve ter falado coisa, por exemplo, eu vou para o meu trabalho não é um ofício. Eu tenho prazer de estar lá todos os dias. Então, esse cara, o que que ele está fazendo? Ele está muito alinhado, ele está sincronizado com seus ideais. Agora, vai ser um cara, eu sou osteopata, tá? Mas no fundo mesmo, eu queria ser um desenhista, tá bom? Quando ele for desenhar, às vezes vocês não vê cara assim, fala assim, ah, eu sou osteopata, mas eu tenho um hobby. Qual que é o seu hobby? É, eu sou marceneiro de final de semana. Por que que ele, quando ele faz a marcenaria, é uma delícia para ele? Porque ele está alinhado com o ideal dele. E quando ele faz osteopatia, ele não está alinhado com. Você percebe que esse cara que não tem alinhamento, toda vez que ele for estudar, vai ser um sacrifício, vai ser um. Para esse cara aqui, não que ele não possa ser um grande osteopata, mas vai ser mais difícil para ele, porque ele está sempre buscando o quê? O alinhamento com a sua verdade. Quanto mais desincronizado você for, mais alto o preço você vai ter que pagar, tá bom? Porém, assim, para você chegar lá
para você conquistar isso em qualquer, tá bom? Às vezes você vai falar assim, olha, nossa, eu preparei eu tô aqui, o Zezé me ensinou tal, eu vou preparar, eu tenho autoridade, eu tenho poder, tal, 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 tal. Aí você guarda tudo isso para você, esperando alguém chegar. Não, vai lá para a rede e fala o que que você pode resolver. Olha, se você tem ansiedade, eu posso resolver ansiedades. Aí você dá uma aula de ansiedade. Você mostra profundidade, você mostra autoridade. O cara que te viu vai te reconhecer. E se ele tiver, ele vai pagar para você. Tudo isso está no seu controle. Ele ir ou não ir não está no seu controle. Agora, as pessoas querem que o cara vá até seu consultório, mesmo que você não gerou autoridade. Aí as coisas não vão andar. Tá claro? Às vezes você vai mentir. Ah, eu faço isso. Tá bom, beleza. Conquistou o cara vai. Você resolveu? Não. Olha o tiro no pé, você cai em descrédito. Você está percebendo? Então, fazer o que está no seu controle é que vai determinar o final do processo, ou seja, o seu futuro ele vai ser construído no hoje e naquilo que você controla. Não foque nas coisas que você não controla, porque simplesmente não vai funcionar, tá bom? Eu acho que é isso, Lucas. Se tiver alguma. Não, excelente. Estão chegando na hora. O pessoal deixou o feedback aqui, acho que tá tudo fluindo muito bem. São mais de 70 pessoas. Acho que a mensagem foi bem passada, Zé. A gente tem alguns recados e eu acho que você já vai poder encerrar, tá? Tá bom. Recadinhos, pessoal, no nosso chat aí. Tem o link do nosso grupo de WhatsApp. É só clicar e entrar. Serão todos muito bem-vindos. Nas redes sociais, no Instagram do Zezé, Antônio Docucci, vocês vão poder observar que tem o canal do Spotify e o canal do YouTube. Sigam também, porque a gente vai colocando conteúdos nestes canais para que vocês possam aproveitar ainda mais, né, mergulhar ainda mais com E essa. eles podem reproduzir, né, a live, né, Sim, ouvindo em carro, essas coisas, sim. né, a hora Esse que quiserem, né? Esse é o objetivo. É igual o Zezé falou, a gente tem arquivos que são construídos com muitos anos. Aí É. a gente faz essa live, sai todo mundo pegando fogo, todo mundo bem animado, mas só ela não vai bastar. São 60 minutos contra uma vida toda. Então, quanto mais informação a gente buscar, vai nos ajudar. Lembrando que só o conhecimento não basta, né? A gente vai precisar agir, tomar boas decisões, enfrentar os nossos medos, enfrentar o nosso desconforto. E a evolução é natural, ela vai acontecer se a gente fizer tudo isso. Mas mergulhem mais, né, com os conteúdos que a gente tem no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Serão todos muito bem-vindos. Agradecer a presença, né? Todo mundo é, podia estar fazendo inúmeras outras coisas e estiveram aqui com a gente, então isso é muito, muito valioso, muito importante. Depois eu vou passar uma pesquisa para vocês, para que vocês possam colocar sobre esse horário, o que vocês acharam, tá? E obrigado, um bom dia. Valeu, Zezé. Só Para rapidinho, falar encerrar para eles aqui, assim, ó, dar uma dica legal, sim. é uma coisa legal que eu tenho feito e funciona muito bem. Então, eu estou lendo os livros, o que que eu faço? Eu leio em voz alta e gravo, e depois eu coloco. Como eu demoro muito para aprender, né? Então, por exemplo, eu pego um tema, eu gravei e eu fico, onde eu for, às vezes eu vou caminhar e eu ponho o livro que eu estou lendo. E gravar para mim ficar repetindo. Então, os programas estão gravados também. Vocês podem, né? Ah, não, não, vocês podem repetir. Isso é uma boa dica, tá bom? E o pessoal do DMOI, aí que tá aí, eu sei que tem muito aí. Nós vamos aprender a destravar, tá? Nós vamos entrar nesses arquivos aí, vamos, ó, tchup, liberar todo mundo. Fica tranquilos, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação. Grande abraço Falou, e tenha um José. bom dia, Valeu. viu? Valeu, Lucas. Abraço, tchau. Valeu, até semana que vem. Abraço.